ele é chamado anticristo até o fim da era da igreja, porque ele e seus filhos são contra Cristo e a palavra. Este homem é chamado o anticristo. Agora ele vai ter em seu poder o dinheiro, e é aí onde eu penso que isto entrará. Só um minuto, ao dizer assim. Então quero voltar a isto no minuto. Ele é chamado o anticristo. E será chamado o anticristo à vista de Deus até o tempo do fim. Agora, mas então ele será chamado alguma outra coisa. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. Então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo completamente. E durante esse tempo, esses dois profetas se levantarão, entrando em cena, e chamarão esses 144 mil. Então o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória. Não terá de passar por isso. Agora note, no tempo do fim, no fim das eras da igreja, agora ele é chamado, ele e seus filhos são chamados o anticristo, porque tudo que é contra Cristo é anticristo. E tudo que é contra a palavra é contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Agora ele é anticristo. Então, em Apocalipse 12, de 7 a 9, quando Satanás é precipitado, o acusador, você vai querer anotar isso, porque quero que você o leia. Não temos tempo agora, são quase 20 ou 15 para as 10, veja. Mas em Apocalipse 12, de 7 a 9, Satanás, o espírito, o diabo, que está lá em cima agora, acusador de nossos irmãos, muito bem, a igreja é recebida em cima e Satanás é precipitado. Quando a igreja sobe, Satanás desce, então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então Apocalipse 13, ele estabelece a marca, está vendo? Quando aquele que resiste, somente agora, se o cristianismo subsiste na terra em sua pureza, é por causa daquele que resiste. Lembre-se, aqui atrás em Tessalonicenses, assentando-se sobre o templo de Deus, chamando a si mesmo Deus, perdoando pecados sobre a terra. E isso prosseguirá e se multiplicará na iniquidade e adiante, porque ainda não será conhecido até que seu tempo de ser revelado seja declarado. E então a igreja será arrebatada, e quando ela for arrebatada, então ele se muda de anticristo agora. Oh, que coisa! A igreja, a grande igreja e aquilo, agora ele se torna a besta. Queria poder fazer as pessoas verem isso. Agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. Aí está a trindade, sim senhor. São 3 estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado. Está vendo? Agora observe isto. 3 estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio, ele é chamado o falso profeta. Terceiro estágio, ele é chamado a besta. Note, Nicolaíta, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus, anticristo. Então, ele é chamado novamente o falso profeta. Porque quando o ensinamento tornou-se um homem, ele foi um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa foi o profeta para a falsa palavra e isso o fez um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de 7 cabeças, dragão,
foi precipitado do céu e veio encarnar no falso profeta. Aí está, ele tinha 7 diademas e foi precipitado e lançado na terra e no mar. Muito bem. O que estamos dizendo? Quem é este cavalgador, este cavaleiro? Sabe o que é? É o super-homem de Satanás. Eu fui, a outra noite, 2 irmãos sentados nesta igreja agora, o irmão Norman lá atrás, e eu, creio, e o irmão Fred, fomos ouvir um homem ensinar sobre o anticristo. Um homem bem conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm. E sua interpretação do anticristo foi que vão tirar algum tipo de vitamina de um homem e transferir esta vida de um homem para uma grande imagem que vai se estender, dar um passo de um quarteirão de cada vez. E isso poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo com uma ilusão como essa, ou que afirma ser? Quando aqui está a Bíblia, diz quem é o anticristo. Não é um homem. Note, este cavaleiro não é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio instruído. Agora espero que tenha os ouvidos abertos. Estavam testando um de seus filhos, não faz muito, num programa de televisão, para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante para se candidatar para presidente, está vendo? Por conseguinte, ele tem muita sabedoria. Satanás também tem. Ele tenta vendê-la. Ele a vendeu a Eva. Ele a vendeu a nós. Temos desejado um super-homem? Nós o temos. Muito bem. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão conseguir. Espere só até que a igreja suba e Satanás seja precipitado. Ele irá encarnar, isso mesmo. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço. Ele o fará. Instruído. Este é um super-homem de Satanás, com instrução, com sabedoria, com teologia da igreja de suas próprias palavras, de própria autoria. E ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. E ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação de igrejas, e a Confederação Mundial de Igrejas. E já tem seu edifício construído e tudo alinhado. Não há nada faltando. Todas as denominações estão presas a isto, a Federação de Igrejas. E o que está respaldando isto? Roma. E o Papa agora está clamando: somos todos um. Vamos nos unir e caminhar juntos. E estas pessoas, até mesmo alguns de vocês, povo do Evangelho pleno, negam. Têm de negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como esse. O que vocês fizeram? Tão cegos a essa coisa denominacional que vocês rejeitaram a verdade, e a verdade foi posta diante deles. E eles se afastaram dela e a deixaram. E agora foram entregues à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados com ela. É exatamente isso. E o anticristo toma tudo isto, e a Bíblia disse que ele enganou todos. T-O-D-O-S. Todos sobre a face da terra cujos nomes não estavam escritos debaixo desses selos desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia disse que ele fez isto, ele fez. Dizem, bem, eu pertenço... Aí está. Sim, exatamente. É a mesma instituição prostituta. É o mesmo sistema que começou no princípio, que é anticristo o tempo todo. Vão me escrever por causa disto, mas essa é a verdade. Estou esperando. Amém. Agora note, ele conquistará e quase tem em seu domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta. Fala-se em castigo cruel? Espere só. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Haverá choro e pranto e ranger de dentes, porque o dragão Roma lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. E o dragão fez guerra contra o remanescente que não quis entrar e foi perseguido. E a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível. Mas veja, eles já estão debaixo deste sangue pela graça de Cristo e não podem passar por tribulação alguma. Eles não têm período de tribulação. A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Amém e amém. Louvado seja Deus. Oh, como amo isto.
Deixe-me dizer-lhe, estamos dizendo que tipo de conquistador ele vai se tornar, e ele realmente vai conquistar. Já conquistou, já está tudo amarrado, só isso. Vai amarrar com o dinheiro, lucro imundo, exatamente. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Tudo em que eles pensam agora é quanto dinheiro ele tem, que é isto? Você sabe, muitas vezes se diz, deem à igreja o dinheiro e ela revolucionará o mundo. Deem à igreja o dinheiro e ela enviará evangelistas ao mundo inteiro. E o que ela fará? Conquistará o mundo para Cristo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre e cego amigo. O mundo não é ganho por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Dê a Deus homens que sejam valentes, que tomem posição ali nessa palavra, para viver ou morrer é o que conquistará. Haverá só uma coisa que isso poderá conquistar: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. São os únicos que ouvirão isso.